Opa, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. A Justiça do Trabalho registrou um crescimento expressivo nos últimos anos. Em 2023, foram mais de 1,9 milhão de novas ações trabalhistas, segundo o relatório geral da Justiça do Trabalho em 2024. No total, foram julgados 4 milhões de processos, alta de 14,3% em relação ao ano anterior. No mesmo período, o país registrou 35 milhões de novos processos, o maior número da série histórica do Conselho Nacional da Justiça. E nesse episódio, nós vamos entender o que está por trás desses números e como prevenir riscos trabalhistas que impactam diretamente a estrutura da empresa e geram custos. Recebemos hoje a nossa querida convidada, ela que é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, atua há mais de 19 anos no direito trabalhista empresarial e, com passagem pela chefia do jurídico da Record TV, construiu uma trajetória sólida na prevenção de passivos, gestão de equipes, implantação de sistemas jurídicos e análise de dados com foco na redução de riscos. Recebemos hoje a doutora Vanessa Abud. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso episódio, é uma honra recebê-la aqui para participar desse episódio que vai ser muito especial, tenho certeza. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a você, a Andresa, a toda a equipe da Save. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar falando de um assunto aqui muito importante, muito relevante para empresas, pessoas físicas, jurídicas. Acho que é um assunto bacana para todo mundo. Vamos começar então entendendo por que é tão importante que locadoras e demais empresas se preocupem com riscos trabalhistas hoje em dia. Porque, Bruno, quando o processo ele chega na Justiça do Trabalho, é muito difícil algum tipo de reversão. Tá. O risco de condenação é muito alto. E quando isso ocorre, é acrescido juros, multas, então a conta não fecha, fica muito alta. Tá. Então, o que eu sempre indico para as empresas: feche as arestas, tape os buracos, conserte os problemas internos. Assim, o trabalhador não vai acionar a Justiça do Trabalho. Exato. Entende? Uma forma da empresa se prevenir, Exato. Evitar qualquer tipo de problema futuro, para ela mesmo, né? Haja preventivamente. Legal. Se você agir preventivamente, você não terá gastos com processos trabalhistas. Lembrando que uma ação de 50 mil pode chegar a 200, 300. Pois é, entende? Então, cautela. Exato. Então, é sempre importante ter documentação certa, a questão de cada funcionário, de cada pessoa, sempre muito alinhado. É claro que assim, manter essa organização talvez não seja tão simples, não sei. Algumas empresas acabam se perdendo nesse tipo de organização. Tem algum motivo ou alguma causa, assim, de um modo geral, que causa isso? É importante ter um RH ou uma empresa terceira que fique ali cuidando desta documentação. Mas não só apenas documentação, tá? Porque a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, ele lida com a realidade fática. Certo. O que é, doutora, a realidade fática? É o dia a dia. O que acontece efetivamente. Então, às vezes, no papel está escrito uma coisa, mas o dia a dia é diferente. Exato. Então, por isso, precisa fiscalizar o contrato de trabalho. A prestação de serviços precisa ser fiscalizada corretamente, com orientação a gestores e outras questões que a gente conversa mais à frente. Sim, claro. Não, é interessante isso, né? Essa questão do contrato, porque no contrato vem exatamente especificado tudo. Todas as regras, condições e tudo mais. Se isso não é revisado, se isso não é atualizado, não tem um cuidado, com certeza problemas futuros podem acontecer. Então é importante que a empresa realmente tenha um advogado ou um RH, alguém ali que vai revisar esses dados, essas informações,
para conseguir deixar tudo muito bem alinhado. E o funcionário, é um direito dele também, de repente, pegar esse contrato e levar para um advogado, assim, por exemplo... Questionar a validade do contrato, Exato. sim. Até mesmo para pesquisar a veracidade da empresa, porque quando você lida com pessoas, com empresas e tudo mais, é muito importante ter essa cautela para realmente não ter futuros problemas. Então, ter essa prevenção, consultar um advogado, consultar alguém é interessante, de ambas as partes. E sempre ter cautela no dia a dia. Boa. E essa cautela, ela começa, Bruno, antes mesmo da contratação. Ah, certo. Bom, justamente para não ter esse problema depois. É uma prevenção mesmo, né? Agora, quais cuidados que uma locadora ou uma empresa deve ter durante o processo seletivo? Porque a gente está falando aí da dessa contratação. Questão, exato, de se prevenir antes. O processo seletivo já é o início de tudo, acredito eu. Sim. Então, quais os cuidados que são necessários? Sobre esse tema, eu queria até ressaltar que uma empresa pode receber um processo trabalhista de uma pessoa que nunca trabalhou lá. Sério, doutora? Mas exatamente como? Porque no momento da contratação houve falha, houve erro. Olha! Como assim? Por exemplo, se no ato da contratação promete-se que aquela pessoa vai ser contratada e depois cancela aquela vaga, certo, desiste dessa contratação, essa pessoa que estava participando desse processo seletivo, ela pode se sentir lesada, porque ela deixa muitas vezes de participar de outros processos ou até pede demissão no emprego anterior. Então, ela aciona essa empresa na Justiça do Trabalho pedindo dano moral pela perda da oportunidade de emprego. Olha gente, só. Que coisa. Então, o processo seletivo ele tem que ser claro, sempre transparente. Olha, candidato, você está passando por um processo seletivo. Aqui não tem promessa de contratação. Certo. E deixar sempre claro quais são as etapas. Tá. Informar, agora é o momento do teste, agora é o momento da entrevista. Não está finalizado ainda o processo de contratação. Deixar sempre claro e registrado em e-mail, registrado em WhatsApp, certo? E importante também, não peça documentos para o candidato se ainda não está certo da contratação dele. Porque se ele entrega documentos, ele acha, já fui contratado. Exato, E aí ele deixa de participar de outros processos ou cancela o emprego onde ele está atuando e pode se sentir lesado, acionar a Justiça do Trabalho. E existem N condenações a respeito disso. Nossa. Pagamentos altos de indenização porque o candidato se sentiu lesado. Então, cuidado no início já. Sim, do processo seletivo. Então, é muito importante que a empresa tenha essa clareza do que está acontecendo e que momento desse processo seletivo estamos, né? O que Informar o candidato. Olha, exatamente, sempre informar. Você está participando do processo. Não acabou ainda o procedimento. Certo. Agora é a etapa X, agora é a etapa Y. Deixar sempre claro. Legal. E essa questão de comunicar por WhatsApp, comunicar por e-mail, isso pode ser considerado como um documento? Isso é um documento? Isso é prova. É prova, exato, do que foi conversado, do que foi acordado. Mas, de certa forma, é um documento mesmo? Sim, é documento e é prova. É claro que existe aí a necessidade de comprovação da cadeia, né, de que aquela prova é, de fato, real. Tá. Né? Então, é sempre importante registrar o número do telefone, né? Porque legal, as pessoas às vezes salvam lá no WhatsApp, só deixam um nome, né? Sim. Registra o número, essa mensagem veio do número tal. Então, ali pode ser comprovado que a pessoa estava ciente de que ela estava participando apenas de um processo, que ela não tinha sido ainda contratada. Tá, entendi. E interessante que isso é bacana tanto para o lado da empresa quanto para o lado da pessoa em questão que está passando pelo processo seletivo, porque se ela alegar qualquer coisa, a empresa fala, olha, estava muito claro aqui nesta mensagem, neste e-mail, de que não havia finalizado. Ou a pessoa também pode falar assim, olha, não foi comunicado nada e eu, sei lá, saí do meu emprego e agora, como é que eu fico? Então é interessante, realmente é interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar, assim como muitas pessoas não sabem dessa questão. E é uma segurança para as duas partes. Claro, pois é.
Bem interessante. Agora, como é que lida com o controle de jornada de motoristas e agentes externos, né? Pensando aí na questão de jornadas e atividades mais específicas. Como é que a gente lida com esse controle? Já entrando aí na prestação de serviço em si, né? Certo. No dia a dia lá da empresa, da locadora. Muitas empresas contratam pessoas para trabalhar externamente. Tá. E aí, quando faz essa contratação, ela entende, a CLT, ela diz que eu não preciso pagar hora extra para quem trabalha externo, porque o trabalho externo não tem como eu controlar. Né? Tá. Não tem como eu fazer um controle de onde essa pessoa está. Certo. Mas hoje isso é um risco muito alto. E precisa ter cautela, principalmente para as locadoras que têm motoristas fora, enfim. Porque normalmente esse motorista, ele vai até o cliente, ele registra a entrada dele no cliente, ele lança em sistema. Então isso é uma forma de controle. Tá. Desse modo, se ficar caracterizado na Justiça do Trabalho que era possível o controle pela empresa ou que a empresa fazia um controle indireto, essa empresa pode ser condenada a pagar horas extras. Olha aí. Então, empregador, cuidado. Esse é um ponto que tem gerado muitas condenações na Justiça do Trabalho. Certo. E eu fico pensando, né, doutora, nem todo mundo, a maioria das pessoas não tem informações de que forma que as pessoas podem buscar ajuda para entender. Muitas vezes as pessoas se veem numa situação do tipo, puxa, será que eu tenho direito a isso? Será que isso está certo, está errado, de acordo com a lei e tudo mais? Não é todo mundo, ou praticamente, sei lá, eu acho que é uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente têm conhecimento da lei, do que tem direito, do que está certo, do que está errado. De que forma que as pessoas podem buscar isso que não seja através do nosso querido Dr. Google, né? Porque às vezes ele erra. O quê? Eu acho que assim, ele ajuda, mas ele nem sempre vai trazer informações verídicas, não é? Às vezes a gente vai buscar coisas lá e o Google pode falar, é isso. Até mesmo doença, as pessoas, eu tô sentindo uma coceira na mão esquerda, você coloca lá, meu Deus, eu estou com uma doença terrível, e acabam já tendo fica desesperado. tira um diagnóstico completamente errado. As pessoas têm o hábito, obviamente, de fazer isso através do Google, mas onde que de repente elas podem ter uma fonte confiável para isso? Existe algum site ou realmente buscar um profissional direcionado? O ideal é buscar um profissional direcionado. Tem que se consultar sempre um advogado trabalhista. Certo. Sempre, sempre. E é interessante o que você está dizendo, porque acontece também com os empregadores. Olha. Não é só o funcionário que tem dúvidas, não. O próprio empregador, as empresas, elas têm dúvidas muitas vezes de como agir. E elas, ao invés de questionarem o advogado, aonde elas vão? No contador. No contador? No contador. Só que o contador, ele não é especialista. Ele não entende de processo do trabalho. Exato. Ele não está ali na Justiça do Trabalho. Ele não está atualizado. Ele faz uma folha de pagamento, né? Ele não está lidando com a Justiça do Trabalho. Então, muitas vezes, ele até responde para atender o cliente, mas responde errado. E aí temos um problema. Exatamente. E aí, quando bate na Justiça do Trabalho, aí não tem jeito, a empresa tem que achar um advogado para fazer a defesa, aí ela descobre que estava tudo errado. Puxa vida. Então, é importante todas as empresas terem um jurídico ou um advogado, um escritório de sua confiança, para sempre realizar consultas. Sempre enviar e-mails solicitando informações, orientações, para não receber um processo trabalhista. Pois é. Exatamente. E os trabalhadores também podem buscar os advogados, eles estão aí. Nós somos aí um mercado grande. Verdade, né? É importante realmente falar com quem sabe, com quem entende do assunto e não buscar outras formas. Eu dei o exemplo aí de buscar na internet, claro, que as pessoas, hoje em dia, principalmente o nosso querido ChatGPT, as pessoas vão lá consultar. Talvez ele até dê uma informação ou outra, uma coisa assim, mas assim, como acreditar, não é?
Tem que E vir de também alguém. é raso. O profissional, o advogado trabalhista, ele tem um conhecimento profundo. E até, não desrespeitando os colegas, mas quando se consulta um advogado que não está militando na área trabalhista, também é delicado perguntar. Entendi. Porque ele sabe o básico ali da faculdade. Certo. E a Justiça do Trabalho, ela muda constantemente. Imagino. Nossa, Bruno, as decisões, elas sempre são alteradas. E a CLT foi atualizada em 2017. Muitos advogados não participaram aí dessa reforma. Tá. E também as decisões dos tribunais, é só aquele advogado que está ali lidando no dia a dia que sabe. Claro, para entender até o que funciona, o que não funciona, o que possivelmente vai mudar, porque, enfim, tem essa visão, tem esse estudo, tem esse panorama maior. Então, de repente, não é só assim, vou falar com o advogado que ele resolve. Então, é um advogado específico, a mesma coisa. Vou falar com um médico que ele resolve. Mas, que médico? Tem que ser alguém específico. Um advogado tem ali as áreas específicas que vai saber dar uma visão mais profunda, como a senhora falou. Uma visão geral, um conhecimento geral, ok. Mas com detalhes, realmente tem que ser alguém especializado nisso. É isso mesmo. Muito bem. Bom, a gente estava falando então da questão da jornada, atividades específicas, falamos aí da jornada dos motoristas. E os lavadores e mecânicos, eles têm direito a adicionais? Então, esse ponto é muito interessante, porque muitas vezes as locadoras lidam, né, com esse tipo de trabalhador. Tá. Então, é preciso que sejam entregues os EPIs corretamente, sejam registradas essas entregas, Certo. sejam catalogadas, armazenadas, arquivadas essas comprovações de entrega, para se evitar pagamento de insalubridade. Olha. Então, aí é mais um ponto de atenção para que as empresas ajam preventivamente e não sejam condenadas. Claro, e até, enfim, que evite qualquer tipo de problemas aí. É isso mesmo. Então, pensando também aí, isso aqui é interessante, essa pergunta é interessante. Como evitar ações trabalhistas por assédio ou humilhação? Em que momento que a pessoa tem que ter essa percepção de um assédio, que são vários tipos de assédio, né, que a gente pode listar aqui até, e a questão da humilhação. Como que a pessoa percebe isso? Ela pode categorizar isso? Olha, isso realmente é um assédio moral, isso é um assédio sexual. De que forma que a gente evita esse tipo de ação trabalhista? Esse ponto é bem delicado. Nessas ações que você comentou no início, né, do podcast, muitas são em razão do assédio moral, Olha. que se aumentou drasticamente. Então, é preciso que as empresas treinem os seus gestores. Treinem os seus gestores na forma de lidar, na forma de cobrar, orientem a sua chefia, acompanhem para verificar se está tudo ok. Tenham um canal para denúncias. Boa. Certo? Para resolver esses conflitos. Por quê? Porque a empresa responde pelos seus prepostos. O que significa? A empresa responde pelos seus colaboradores. O empresário não pode depois virar e falar, mas eu não tenho culpa, foi o gestor. É seu funcionário, você Exato. responde por ele. Então, é preciso treinar. Mas eu também tenho que ressaltar que não é tudo que é assédio moral. Certo. E isso que é interessante a gente entender. Porque também tem aquela visão do trabalhador que qualquer cobrança, é assédio moral. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, meros aborrecimentos, cobrança sobre a prestação de serviço, isso não é dano moral, isso não é humilhação, isso não é assédio. Certo. Né? Então, o que seria o assédio moral? Seria aí constranger, humilhar, perseguir, expor. Isso é assédio moral. Ou até condutas veladas, deixar aquele empregado de canto. Né? Eu atendo, eu trato todos menos aquele certo. Fica ali de canto. Sabe uma coisa que também é assédio moral? O ócio. Olha. Deixar aquele empregado sem função.
Tá. Porque isso faz com que a pessoa se sinta desprezada, humilhada. certeza. Eu estou aqui sem atividade, a empresa inteira está trabalhando e eu estou de castigo. Poxa, acordo todo dia, Vou me desloco trabalhar. até o trabalho, chego lá, não tenho uma função. Realmente é uma coisa assim que você se sente péssimo. Imprestável. É. É lamentável. Então, isso é assédio moral. Ou a empresa, em uma reunião, o empregador, né, em uma reunião, cobrar e de uma maneira grosseira perante os outros, né, como a gente falou aqui. De expor realmente exatamente. com algum tipo de comentário maldoso, algum tipo de vexatório, irônico. colocar apelidos depreciativos. Certo. Isso tudo é assédio moral. Agora, importante, vou comentar aqui esses dias que teve no escritório, uma funcionária entrou em contato e pediu ajuda e falou: doutora, estão me forçando a voltar para o presencial e eu estava em home office, isso é assédio. Gente, a empresa pedir para você voltar a trabalhar, ou a empresa cobrar o trabalho, isso está dentro do poder diretivo do empregador. É o empregador que direciona o trabalho, que controla o trabalho, é o empregador que realiza a distribuição das tarefas e que fiscaliza. Sim. Então, ele tem que cobrar. Não é assédio. Então, meros aborrecimentos também não geram assédio. Certo. Até porque a empresa direciona a melhor forma para que o trabalho... Exato, execução do trabalho. Se a empresa julga que fazer aquilo presencialmente vai trazer uma qualidade melhor, cabe ao funcionário entender isso, né? Porque essa questão do trabalho híbrido, ou até mesmo home office, ela surgiu graças à nossa pandemia, que graças a Deus estamos aí, né, aliviados disso hoje. Mas devido a isso, muitas empresas entenderam realmente o que funcionava e não funcionava, e muitas até adotaram a questão do home office, né? Então, sobre isso eu quero até deixar claro. Quando o empregado é contratado totalmente em regime de home office, por exemplo, eu estou em São Paulo, contrato um trabalhador lá em Maceió. Então, eu desde o início coloquei no contrato de trabalho que era home office. Esse trabalhador não pode voltar para presencial. Agora, se eu contratei no presencial e durante a prestação de serviço eu deixei em home office algum tempo, algum período, e agora eu quero mandar voltar, eu, empregador, posso mandar voltar. Certo. Tá? Por quê? Porque a condição do primeiro, é impossível ele voltar, ele está em outro estado. Sim, Desde o início ele já foi assim contratado. Então ele pode até ir para o presencial se ele aceitar. Certo. Se ele não aceitar, não pode. E esse contrato ele pode ser alterado, doutora? O contrato de trabalho ele nunca pode ser alterado em prejuízo ao empregador. Está claro e descrito na CLT isso. Certo. Então, eu como empregador não posso transferir um empregado daqui de São Paulo para Maceió. Isso só se ele aceitar, porque vai mudar toda a rotina de vida do trabalhador. Havendo um acordo em ambas as partes... Eu posso. Tá. Então, sem acordo, se for prejuízo, não posso. Certo. Tá? E a questão do home office, como aquele primeiro foi contratado desde o início dessa forma, a alteração vai ser em prejuízo. Agora, a outra não. A outra ele já foi contratado no presencial e passou só um período no home office. Então, ele pode voltar. Pode voltar porque está em contrato. Exato. A não ser que a empresa tenha um acordo e fale, tudo bem, então vamos alterar aí... Que talvez beneficie as duas partes, não vai me prejudicar como empregador, não vai te prejudicar como empregado, podemos fazer assim? Então, é redigido um novo contrato, é isso? Não. O contrato não pode ser alterado em prejuízo do trabalhador. Certo. Então, mesmo que a empresa esteja satisfeita, se estiver prejudicando o trabalhador, não pode. Entendi. Né? É um direito do trabalhador. Isso. Né? Agora, pensando aqui, né, em documentação e compliance, quais documentos ajudam a blindar a empresa contra ações? Então, é bem interessante ter o controle de ponto,
mensal. Legal. Pedir para o funcionário assinar. Pode ser assinatura digital. Hoje super válido a assinatura digital. Certo. Ponto digital é muito bom para proteção do próprio empregador, para depois ele não requerer as horas extras, requerer uma invalidade de controle de ponto. É muito bom ter um banco de horas estabelecido por contrato descrito. A gente pode até falar um pouquinho mais depois sobre o banco de horas. Então, as fichas do EPI, manter toda a documentação do empregado atualizada, Certo. salva. Pode ser, gente, hoje nós temos aí nuvem, né? Sim, Tudo pois na é. nuvem. É muito fácil importante para a acesso. proteção do empregador e até para a garantia do trabalhador também. Sim, claro. E claro que essas informações sejam verídicas, verificadas, olha. Por isso que o realmente empregado tem que assinar lá o isso. espelho de ponto todo mês. Exato. Porque, olha, deu ciência. Assinar, seja ele virtual, seja de alguma forma que comprove que realmente aquela pessoa, né, cumpriu com aquela carga horária, fez horas extras e tudo mais. Até essa questão de hora extra é interessante pensar, hein, doutora, porque algumas empresas, elas podem optar de que forma isso acontece, no sentido de que isso pode ser remunerado financeiramente, ou isso pode ser, de alguma forma, ter um banco de horas. A empresa opta por isso no momento do contrato, isso é acordado depois. De que forma que funciona essa questão de horas extras? Pode até ser acordado depois, durante a prestação de serviço, se o trabalhador concordar, mas o ideal é lá no começo. Certo. Você já estabelecer, olha, nossa empresa trabalha com banco de horas, você concorda, você aceita. É importante dizer que a CLT, ela destaca muito bem. Banco de horas, se ele não for escrito, é só um mês. Então, eu não posso acumular horas por N meses. Não, se ele não está escrito, é só um mês. E se ele tiver escrito, ele vale por 6 meses. Então, as horas têm que ser compensadas ou pagas ou acumuladas dentro dos 6 meses. Certo. Aí, aquela empresa que fala, mas eu queria mais tempo, eu preciso, fica muito alto pagar as horas extras, ela pode fazer um acordo coletivo com o sindicato e aí esse banco de horas pode ter validade por 1 hora. Certo. Agora, o problema, Bruno, é que tem muita empresa que não faz acordo com o sindicato Pois é. e fica lá 1 ano acumulando as horas do empregado. É. E isso depois pode gerar um processo trabalhista com pedido de horas extras. Imagino. Então, tem que fazer da maneira correta. Por escrito, individual para 6 meses ou buscar um sindicato se quiser 1 ano. Certo. Senão, só vale por 1 mês. Entendi. Agora eu fiquei pensando aqui, e se é o contrário? Se o funcionário ele está devendo horas para a empresa, vamos supor que é um funcionário que há um período já vem trazendo um certo tipo de problema em questão de cumprimento de horários, com uma certa frequência, chega atrasado, e isso vai acumulando também, assim como horas extras, as horas pendentes devidas, assim, elas também vão sendo acumuladas, né? De que forma que isso é pago? Isso é um acordo também com a empresa? Aí é desconto. Desconta no holerite do empregado. Certo. E olha, faltou reiteradamente mais de 20 vezes, justa causa. Sério? Pode perder o contrato de trabalho. Porque para justa causa é necessário ter algum tipo de advertência antes de se chegar na justa causa? No caso das faltas reiteradas, se o empregador chamou para trabalhar, a pessoa não apareceu. Faltou, Não atrasou. justificou. Desapareceu 20 dias, justa causa. Olha aí. E com essa, por exemplo, o funcionário, vamos supor que ali durante o mês ele tem que cumprir tantas horas mensais, que seja, semanais, mensais, e ele não cumpriu, ele está devendo. Ele recebe algum tipo, claro, é descontado no lerite Tem que também, descontar. mas ele pode receber algum tipo de advertência? Pode, porque isso é uma certa insubordinação. Porque, Bruno, o contrato de trabalho ele é bilateral. Tá. As duas partes precisam cumprir. Certo. Então, o empregado tem que trabalhar, chegar no horário. O empregador tem que pagar o salário, fiscalizar a prestação de serviço. Então, se qualquer uma das duas partes não cumprirem, cabe aí rescisão do contrato. É como se você estivesse fazendo um contrato com outra pessoa. Olha, prometo que vou te pagar tanto. Pela mercadoria X. Se a pessoa não entregar a mercadoria,
tem que rescindir o contrato. Certo. É tão simples na teoria, né, doutora? É verdade, na prática já é mais complicado, porque lida com pessoas. Exatamente. Pessoas. Lidou com pessoas, aí complicou um pouco, porque na teoria é prático, olha, você presta o serviço, eu pago o seu serviço. É isso. Tão simples. E aí, pensando em tudo isso, como é que funciona a questão da fiscalização do Ministério do Trabalho? Em que momento que isso entra? Em que momento que funciona essa questão? Então, as empresas, elas acham que elas estão imunes à visita do fiscal. Gente, o fiscal pode bater na porta a qualquer hora. Ixi, tá? Ele pode bater na porta a qualquer hora e a empresa precisa estar pronta para recebê-lo, senão autuação, multa, e pode até virar uma ação coletiva depois, né? Então é complicado. Manter sempre a documentação correta, sempre salva na nuvem, salva até fisicamente, né, para as empresas que ainda guardam os seus documentos fisicamente. E também, lembrando que o fiscal do trabalho, ele fiscaliza até essa questão do assédio moral, viu? Sério? Olha aí. Então, boas práticas, boas condutas dentro do ambiente de trabalho para se evitar esse tipo de fiscalização. E essa fiscalização, ela acontece... Qualquer momento. Surpresa. Qualquer momento. E empregados podem denunciar. Olha. Tanto para o MPT quanto para o MTE. Certo. Que um é o Ministério do Trabalho e o outro é o Ministério Público do Trabalho. Então, as empresas podem receber fiscalização de ambos e podem ser denunciadas nesses dois órgãos. Certo, uma denúncia anônima, de repente, pode acontecer de alguma irregularidade, alguma insatisfação. Isso. E que o funcionário tem esse direito Sim. de questionar, enfim, de tentar resolver, mas também de trazer uma fiscalização para acontecer de verdade ali. Exatamente. Por isso os pagamentos do FGTS devem estar corretos, INSS corretos, folha de pagamento, para se evitar transtornos. Muita coisa aí para pensar. E a gente estava falando da questão aí do banco de horas e tal. Isso também com certeza deve ser fiscalizado, né? E aí eu tenho assim essa pergunta. Afinal de contas, o que é o banco de horas exatamente? Então, é que a gente acabou já dando Falando uma passagem isso. sobre o banco de horas, né? Mas é esse acordo de não receber em pecúnia, receber com compensação. Legal, sim. E toda empresa pode adotar esse banco de horas? Sim, seguindo aquelas regrinhas que eu falei lá no começo. Certo. Aqui também tem essa questão, né, de como é que o banco de horas deve ser formalizado. Então, ele pode ser tanto pelo contrato quanto verbalmente. Sempre ali. por escrito, para 6 meses. Se for verbal, só vai valer 1 mês. Tá. E se quiser mais de 6 meses, tem que ir lá no sindicato, bater na porta deles e pedir para eles homologarem. Olha aí, tá vendo só? E a empresa, ela controla esse banco de horas aí, ela tem que ter esse controle, tudo atualizado, tudo certinho, né? Se ela não compensar, então, dentro do prazo... Tem que pagar. Tem toda essa questão que a gente falou de pagamento, né? Na hora da rescisão, como é que funciona isso? Porque o funcionário, de repente, ele pode ter essa questão aí do banco de horas ao longo do período de trabalho, né? Do contrato. Se esse contrato é rescindido, então, temos uma rescisão... Isso é calculado também, isso entra ali junto com a questão do CLT, do fundo do pagamento do FGTS também? Exatamente. Então, ele vai lá no TRCT. O que é TRCT? É o termo de rescisão do contrato de trabalho. Essas horas estarão lá descritas e devem ser pagas. Então, o empregador decidiu, vou demitir. Ou então, o empregado decidiu, vou pedir demissão. As horas positivas, o saldo no banco, devem ser pagos ali no termo de rescisão. Certo. Importante falar sobre a rescisão é que deve cumprir o prazo de 10 dias. A empresa não pode pagar passando 10 dias. Passou 10 dias, multa. 10 dias úteis? Não. Corridos. São corridos. São 10 dias corridos. Olha aí, tá vendo? Às vezes a gente acha que sabe, ou imagina uma coisa e é completamente outra. Verdade. E essa questão da rescisão é interessante a gente pensar, né, doutora? Porque muitas vezes, muitas pessoas que não têm a informação, elas pensam assim, puxa, mas se eu pedir demissão, eu perco os meus direitos. Eu escuto muito isso, o pessoal falando, eu perco os meus direitos. Mas quais são os seus direitos?
Ah, não sei. É verdade. E aí eu te pergunto, se eu peço uma demissão, eu perco os meus direitos? Que direitos que eu perco? Como é que funciona isso? Qual a diferença, né, da empresa tomar a decisão de demitir um funcionário sem ser por justa causa? A questão da justa causa também gostaria de entender. E que direitos que eu perco se eu peço minha demissão? Então, há muito tempo atrás, as pessoas eram estáveis. Tá. Elas não poderiam ser demitidas com facilidade. Isso há anos, né? Tá. Depois foi inserido o fundo de garantia. Certo. O fundo de garantia é aquele valorzinho pago todo mês, para que quando o empregado fosse dispensado, ele teria um caixa para poder procurar outro trabalho. Certo. Então, quando a empresa opta por desligar o trabalhador, ela tem que pagar uma indenização, ela tem que pagar uma multa. Então, ela paga uma multa sobre o que está depositado no FGTS, paga o aviso prévio se ela não quiser que o trabalhador trabalhe naquele período, então indeniza o aviso prévio. Para que tudo isso? Para que o trabalhador tenha aí condições de procurar um emprego. E além disso, ele também vai poder ter o seguro-desemprego. Então, se a empresa desliga, como compensação, porque antigamente as pessoas eram estáveis, elas ficavam trabalhando nas empresas. Certo. Então se decidiu depois que não haveria mais a estabilidade, mas para compensar foi-se legislado o FGTS, a multa. Então, na verdade, não é o direito, é que a pessoa foi desligada. Então, se a pessoa está trabalhando, do nada o empregador tome sua demissão, vai embora. Tá. Então, a legislação visando proteger o trabalhador concede a ele esses pagamentos. Certo. Multa do FGTS, a possibilidade de levantar o FGTS, seguro-desemprego e o aviso prévio indenizado, para que ele tenha ali um caixinha e consiga procurar o trabalho sossegado. Certo, né? certo. Agora, quando a pessoa pede o desligamento, o que subentende? Se arrumei outro emprego, vou seguir minha vida, não Sim, quero tem mais. outro plano. Então, por que eu vou condenar o empregador a pagar a indenização? Você entendeu? Não foi ele que decidiu pela rescisão, foi o empregado. Então, só que as pessoas acham que elas têm direito de receber a indenização, Exato. torta e direita. Mesmo se pedir demissão, se não pedir, eu quero receber a multa, eu quero receber o aviso prévio, eu quero receber o seguro-desemprego. Mas peraí, você que está querendo sair, você quer seguir tua vida, você quer trabalhar em outro lugar. Então, por que condenar a empresa? Exato, exato. Não é justo também com a empresa. Claro, não é? É muito interessante também ressaltar que sempre havia esse problema. A empregada, mas eu queria que você me mandasse embora. A empresa, mas eu não posso te mandar embora. E aí ficava aquela coisa. Então, em 2017, com a reforma trabalhista, foi criada a rescisão por mútuo acordo. O que é isso? É um acordo que as duas partes fazem, tá? Então, aí o empregador, tá bom, você quer mesmo sair? O empregado, pelo amor de Deus, me manda embora. Eu não posso te pagar tudo. Então, eu vou te pagar 20% da multa. Certo. Vou te pagar uma parte do aviso prévio. E você vai sacar só 80% do FGTS. Pode ser? Tá bom. Para mim, ok. Então, legal. Em 2017, foi criada essa possibilidade. Boa. Então, podem se acordar. Mas para acordar, as duas partes têm que querer. Certo. Então, empresa não é obrigada a mandar funcionário embora, gente. Tá. Se a empresa não quer mandar um funcionário embora, ele tem que continuar trabalhando, ou ele pede demissão. Sim. Agora, se a empresa aceitar o acordo, tudo bem, fazem acordo. Mas sobre esse ponto, eu tenho que só ressaltar mais uma coisinha. Eu disse que o contrato é bilateral. Então, se uma das partes falha, cabe também a rescisão do contrato. Certo. Se o empregado ele quer muito sair, o empregador não quer deixar, né? Tá nesse impasse aí. Mas existe um erro do empregador, esse empregado de raivinha, mas certo, correto. Pela Ele lei. pode bater lá na Justiça do Trabalho e falar, olha, eu quero a rescisão indireta do meu contrato de trabalho, porque esse empregador aqui não está pagando minhas horas extras. O banco de horas está errado. Entendi. Tem algum erro aqui nesse contrato, não depositou meu FGTS. Aí, nessa hipótese, a Justiça do Trabalho condena a pagar a multa que eu acabei de te explicar. De qualquer forma, tem que pagar. É isso. E quando é demissão por justa causa, aí a pessoa fala, você vai sair sem direito algum. O que é isso? Então, a justa causa é a possibilidade da rescisão indireta inversa, que eu acabei de falar. Tá. Então,
O contrato é bilateral, ambas as partes podem rescindir por justa causa. O empregado pode ir lá acionar a Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta, dizendo que a empresa está errando, tem uma falta na empresa. Certo. E o empregador também pode falar, olha, tem uma falta nesse empregado, ele está agindo de uma maneira incorreta, vou aplicar a justa causa. Quando o empregador aplica a justa causa, esse trabalhador não recebe todas essas verbas. Entendi. Ele vai receber só o saldo salarial. Certo. E quando essa justa causa é aplicada? A CLT coloca um rol de motivos, todos eles estabelecidos para que para garantir ao empregador a possibilidade de aplicação da justa causa. E esses itens, eles são todos sempre com erros no contrato de trabalho que o trabalhador tem cometido. Então, insubordinação, falta, qualquer tipo de falha do empregado dentro do contrato de trabalho. Certo, que a empresa pode tomar essa decisão. Isso. E é isso. Muito bem. Agora, a questão do FGTS, a senhora comentou ali que tem aquela questão ali que eu pago, fica 20% preso, né, do FGTS, ou 80%, enfim, do acordo que a gente falou. De que forma que esse funcionário pode ter acesso a esse valor depois? Porque é um direito dele, né, esse valor que ficou preso ali retido, ou não? Ele consegue sacar esse valor futuramente com um novo contrato? Como é que funciona esse valor que fica preso ali? Entendo. Se ele pediu demissão, o valor vai ficar parado. Tá. E se foi por mútuo acordo, ele só vai levantar 80%. Certo. Aí vai ficar uma parte depositada. Essa parte depositada ele pode sacar para casa própria, ou se ele ficar doente, ou até mesmo agora a gente tem medidas do governo com saque aniversário. Isso, exato. E esse valor ele fica rendendo lá? Fica não? rendendo. É pouquinho, gente. Tá. Infelizmente é pouquinho, mas fica. Mas fica de alguma forma. E quais são os principais erros que levam às ações trabalhistas? Então, isso com relação aos empregadores, né? A gente já meio que falou um pouquinho de cada coisa. Certo. Mas nós temos, assim... várias ações com pedido de horas extras, a grávida que é demitida e muitas vezes o empregador não sabe que ela está grávida, erros internos do RH. Tá, então são diversos motivos. Motivos pequenos, é uma coisa interessante a gente pensar isso, né? Porque é um leque tão grande que quando a gente abre para ver todas as possibilidades, todas as questões, a gente acaba vendo que é muito maior. A lei ela abrange coisas tão maiores do que a gente imagina mesmo, do que a gente conhece, né? Tem conhecimento. E pode gerar condenações milionárias, dependendo do pleito, Sim, dependendo do pedido. Pois é. Bom, pensando aqui então, falando um pouquinho de pejotização, né? O que mudou com a decisão do STF sobre pejotização? Então, a pejotização é um tema que está muito em voga, tem se falado muito. Há tempos atrás, a Justiça do Trabalho reiteradamente havia condenado os empregadores, os quais contratavam PJ só para fraudar a CLT. Certo. Para evitar pagar ali os impostos e também todos os encargos trabalhistas, férias, 13º e tudo mais. Só que hoje o STF, para alguns casos, tem validado a contratação do PJ. Certo. Então, se a empresa fizer essa contratação de uma maneira correta, ela pode até ser realizada e não ser questionada. Porém, é importante ressaltar que, diante de tantas decisões, tantas ações trabalhistas que chegaram até o STF, foi neste ano de 2025 paralisado o julgamento de todas as ações com pleito de vínculo empregatício para PJ, para que o STF uniformize as decisões. Certo. Então, em breve sairá uma decisão que será a base para todas as outras. E o caminho é validar as contratações de PJ. Legal. Bom, eu vejo muita gente hoje em dia, talvez isso sempre ocorreu, mas hoje em dia você vê muitas contratações de PJ.
Não sei se isso foi com o tempo se tornando mais comum mesmo, ou se isso não era tão comum antigamente. Não, é porque hoje nós temos aí a nova geração, as pessoas elas querem flexibilidade e autonomia. Certo. Eles não querem aquela coisa de bater cartão de ponto, ter aquela subordinação. Certo. Então, é necessário flexibilizar. O direito do trabalho está mudando. Ele está caminhando para a flexibilização. Legal, é interessante pensar assim, porque Sim. é um novo formato De contratação. Exato, e que vem ganhando força com o passar do tempo. Sim. Agora, a locadora, ela pode contratar PJ? Pode, desde que esse contrato esteja bem amarrado, Certo. bem feito. E também desde que não haja os requisitos do vínculo empregatício. O que é isso, doutora? Não haver subordinação, Tá. não haver uma habitualidade. O que significa isso? Eu contratei uma empresa. Então, se eu contratei uma empresa, a empresa pode mandar quem ela quiser trabalhar. É complicado. Então, o problema é que muitas vezes o empregador confunde o PJ com o empregado. Empregado é uma coisa, gente, PJ é outra coisa. Certo. Então, precisa estabelecer um contrato correto. Contrate um advogado para revisar esse contrato e para te orientar durante a prestação de serviço como é que ela deve ser. Tá, entendi. Então, antes de assinar qualquer coisa, sim. esse é um dos cuidados realmente que tem que ser... Senão, essa pessoa pode ajuizar a ação questionando esse contrato, dizendo que ele é uma fraude, que, na verdade, essa pessoa é um CLT. Certo. E o que a gente precisa saber sobre a pejotização? Ela não é ilegal, ela não é uma coisa ilegal. Não é ilegal. Muito se falou no passado que era ilegal, mas não é ilegal. Se for feita da maneira correta, com base jurídica, por isso a necessidade de contratar um advogado para revisar o contrato. E esse advogado é muito bom que ambas as partes contratem, cada um o seu. Certo. Tanto o trabalhador, ou a empresa, né, o PJ, quanto aquele que está contratando, porque os advogados vão verificar a necessidade de cada um. Sim. Então, é importante, desde que seja bem analisado, feito com base jurídica e da maneira certa, sem os requisitos do vínculo de emprego, ele é plenamente válido. Legal. E é econômico. Exato. E agora eu fiquei pensando aqui na questão da estabilidade da gestante, né? Porque gestante é uma questão a se pensar e muitas vezes as pessoas têm essa dúvida também em relação ao que pode acontecer. O que as empresas elas precisam saber em relação a esse tema? E já conectando com essa questão do PJ, se eu tenho uma gestante PJ, por exemplo, me conta aí, como é que funciona isso? Então, sobre essa questão, nós temos uma decisão quentíssima, Olha saiu aí. agora do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que a grávida, ela não precisa retornar ao trabalho. Sério? Isso quer dizer que o empregador que demite a grávida, essa grávida pode receber só as indenizações dos salários pertinentes. Ou seja, ela vai receber 9 meses de estabilidade até a gravidez e mais 4 meses após o nascimento do bebê. Então, isso pode gerar um passivo bem alto trabalhista para as empresas. Certo. Então, as empresas têm que ficar ligadas Sim. aí. Antes de demitir, verifique com a trabalhadora. Você está grávida? Tá. E não é errado solicitar agora um exame, porque aí, se a empresa fizer esse exame de gravidez, ela vai proteger também a trabalhadora. Claro, E aí ela cancela a demissão. Vamos cancelar essa demissão. Você está grávida, você precisa de valores pagos mensal para sustentar aí a sua gravidez. Existe uma proteção a você. Então, já cancela a rescisão se a pessoa estiver grávida. Certo. Caso contrário, essa pessoa pode ajuizar uma ação e ela vai receber todos os salários pertinentes a esse período. E a senhora acha que a pessoa, quando ela está nessa condição de gravidez, e ela pode demonstrar algum tipo de insubordinação no sentido...
eu tô grávida, né? Então... Vou fazer de qualquer jeito, vou trabalhar. Não tô muito interessada mesmo, eu tenho os meus direitos, a empresa não pode me demitir, entre aspas, eu tenho a minha estabilidade e tudo mais. Como é que funciona isso? Se realmente essa pessoa não está entregando, porque assim, a gravidez é um fato, mas isso não impede a pessoa de cumprir com o trabalho dela, obviamente, dependendo da função, claro. Não é um motivo para a pessoa apresentar qualquer tipo de insubordinação ou qualquer Desídia, tipo de problema. né? Exato. Então, como eu disse, o contrato de trabalho, ele deve ser executado pelas duas partes. Tá. E as duas partes devem cumprir com as suas obrigações. Não é porque a grávida tem a estabilidade provisória que ela pode fazer o que ela quer dentro da empresa. Que ela pode simplesmente faltar, não cumprir ordens, não é bem assim. O que a lei garante a ela é o pagamento dos salários por todo esse período, é a estabilidade durante todo esse período. Ela precisa trabalhar da maneira correta. Então, se ela cometer falta grave, ela também pode receber a justa causa. Ah, entendi. Independente Ela da também gravidez. pode receber a justa causa, independente da gravidez. É claro que, se isso acontecer, é muito bom homologar essa rescisão perante o sindicato. Olha, sindicato, esta grávida aqui cometeu esta falta. Certo. Homologue essa rescisão. Do mesmo modo, muitas vezes a grávida não quer continuar trabalhando. Eu não quero continuar, eu abdico da minha indenização, eu não quero mais ficar trabalhando, eu quero cuidar da minha gravidez, eu também não quero receber. Se ela fizer isso, para a proteção do empregador, homologue a rescisão dela no sindicato, porque isso vai ser uma proteção para que ela não ajuize ação pedindo salários. Tá? Até mesmo porque... É bem importante ressaltar que muitas vezes a grávida não sabe que ela está grávida. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que faz? Gente, independente dela, se ela sabe ou se ela não sabe, se ela descobriu depois, cabe indenização. E a empresa pode ser condenada? Sim, por isso eu falei do exame. Tá. Inclusive, se ela ficar grávida durante o aviso prévio, ela não está trabalhando, por exemplo, Bruno. Ela foi demitida e ela está cumprindo aviso prévio em casa. Certo. Os 30 dias lá do aviso prévio está em casa. Aí em casa ela engravidou. Tá. Cabe indenização. Sério? Você acredita? Cabe. Porque de certa forma ela está ali prestando serviço, mesmo que no aviso prévio. Sim, isso mesmo. Já está com raciocínio trabalhista, Bruno. Já estou aprendendo aqui, a doutora está me ensinando aqui muitas coisas. Então, por isso, hoje é bom fazer o exame, não é um assédio. É isso que eu ia perguntar. Pedir o exame, porque vai proteger a trabalhadora, vai proteger o empregador, porque aí já cancela a demissão. Sim. Né? E também é importante que, se houver a decisão da trabalhadora de pedir demissão, vá ao sindicato, se assegure para não ter depois nenhum pedido de indenização. E do mesmo modo, se ela cometer uma falta grave, aplique a justa causa, mas vá ao sindicato. Certo. E a partir de quando que a gestante tem o direito a essa estabilidade? A partir da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Olha quanto tempo dá isso. Caramba. E algumas empresas, aquelas que fazem parte da empresa cidadã, não são... ela tem um período a mais, são 6 meses após o parto. Então, é delicado, é um passivo alto. Vai dar muito mais de 1 ano aí de salário. Pois é, muita coisa. Bom, se a empresa já dispensou e depois soube da gravidez, ela deve reintegrar a funcionária? Ela pode solicitar a reintegração, mas, como eu disse agora, as decisões recentes do tribunal são no sentido de que ela não precisa voltar. Se ela não precisa voltar, você acha que ela vai querer? Jamais. Não é? Até eu não votaria. Vou ficar em casa, né? Lógico. Exatamente. E o que inclui essa indenização aí? Então, além dos salários, FGTS tem que recolher do período. Tá. 13º, férias também. Então, Sério? Então inclui alto. tudo mesmo. É alto. Entendi. Então, antes de demitir uma funcionária, por exemplo, vamos supor, a empresa, chegamos à conclusão de que queremos demitir essa funcionária, mas antes, claro, como a gente falou desde o início, é bom ter prevenções e cuidados, então não é categorizado como um assédio falar assim, funcionária, você se importaria de fazer um exame de gravidez antes da gente tomar essa decisão? Porque a empresa ela pode chegar... Para evitar depois
cancelar a sua ação, a sua demissão. Entendi. Se ela se recusa... Se ela se recusar, você pode pedir para ela uma carta dizendo que ela não está grávida, né? Um termo. Boa. Você pode, então, fazer um termo de que você não está grávida, até para Mesmo sua que você própria esteja. segurança. Mesmo que você esteja, não saiba, mas ela está assinando um documento. Isso depois pode alegando. até ser questionado também na Justiça do Trabalho, mas é um tipo de garantia na hipótese dela se recusar a fazer o exame. Certo. E pensando então na questão das locadoras, como é que as locadoras elas podem evitar essas ações trabalhistas envolvendo as gestantes? Pedindo esse exame de repente? De que forma? Verificando, conversando com a funcionária para saber se ela não está nessa condição. Tá. Agora, a senhora comentou da questão do aviso prévio, né? Se ela engravidar nesse período. E se for no período de experiência? Também tem direito. Porque ela engravidou ali no período de experiência, ela também está prestando serviço. E às vezes, dentro do período de experiência, o empregador entendeu que não foi aprovada. Essa pessoa não vai passar na experiência. Só que aí ele não pode mais demitir, porque ela ficou grávida. Então, até quem está com contrato de experiência, se ficou grávida, vai ter direito a esse período de estabilidade. Você acredita, Bruno, que eu já tive um caso que a pessoa trabalhou 2 dias E ficou grávida? Ficou grávida. Será que foi estratégico? Não, às vezes não, acontece. Não, pode acontecer. Mas vai que alguém falou assim, 2 dias de trabalho, vou engravidar. Vou engravidar para ter uma estabilidade. Pode acontecer também. Mas então, 2 dias de trabalho. 2 dias. E aí essa pessoa... E foi um processo, ela ganhou a estabilidade e a indenização de todo o período. Caramba, e está empregada até hoje lá trabalhando. Na verdade, ela ganhou só a indenização, sim. que era muito mais, né, Claro. do que ficar trabalhando, não precisou nem trabalhar. Ela não precisa voltar, né? É isso. Agora, eu queria, doutora, que a senhora passasse para a gente qual a principal mensagem para os empresários do setor, pensando assim, em tudo isso que a gente falou e tudo mais, que mensagem que fica? Cuide dos seus colaboradores, tape as arestas, os buracos, contate um advogado trabalhista sempre para consultas, tenha um advogado trabalhista conselheiro para evitar as ações, para evitar que elas batam na Justiça do Trabalho. Certo. E os trabalhadores fiquem ligados dos seus direitos também para que eles não sejam lesados. Sim. Então, prevenção, buscar conhecimento nas fontes certas. Exato. Nada de buscar em fontes que você acha que está correto, porque tem muita coisa errada por aí, muita informação falsa, ou até mesmo desatualizada pela internet. Sim. Então, buscar um profissional que realmente seja específico daquela área, tanto empresa quanto empregado, empregador, para fazer tudo com muito mais tranquilidade, né? Lembrar os empregadores de treinar os seus gestores. Sim, e claro, busque a doutora Vanessa. Exato, estamos lá, a Bud Advogados, aguardando o contato. Me passa então já o contato, né, para a gente deixar aqui para quem @Bud Advogados. Vamos deixar aqui na telinha. Então as pessoas podem procurar, podem consultar a senhora para tirar dúvidas. Podem chamar. Empresas, pessoas físicas, jurídicas, PJs, etc. Qualquer pessoa, né? Todo Porque mundo. ela pode estar trabalhando ou ela pode empregar. Exato, e até para tirar dúvida, caso futuramente, olha, eu penso em abrir uma empresa, eu penso em empregar, eu penso em tem um planejamento, também pode ser conversado e... Com orientações sobre contratação de trabalhadores de maneira Legal. segura. Exatamente. Muito bom, isso é muito importante. Agora, eu fiquei sabendo aí, doutora, que vai ter um evento que vai acontecer, é um evento anual, certo? Sim. Para quem quiser aprofundar ainda mais nesse tema, a senhora será palestrante, inclusive, desse evento, né? Vou. Que é o 5º Fórum Rent de Contabilidade. Bom, tá aqui na tela já, que lindo aqui. Vai ser no auditório Totves. Isso, lá na Avenida Brasleme, número 1000. Legal. Um evento de 2 dias, Certo. com muita educação, palestras
para as locadoras, os empresários. Legal. Vamos falar muito sobre a reforma tributária que está batendo aí. Então vão haver muitos temas polêmicos sobre a reforma tributária, sobre como as empresas, os empresários podem precificar os seus produtos depois da reforma, porque vai mudar muita coisa. Certo. E eu vou trazer aí a parte trabalhista. Ótimo. Como evitar processos. Legal. Vamos falar um pouquinho também da NR1, que próximo ano as empresas vão ter que se adequar. Certo. Vai ser um evento muito bom. Todos convidados, dia 12 e 13 de agosto. Olha Tá que pertinho. maravilha. 12 e 13 de agosto, na Avenida Braz Leme, número 1000, em Santana, a partir das 9 da manhã. Como que a gente consegue ter acesso aí ao Fórum Rent? Onde que a gente consegue ingresso aí para entrar? www.forumrent.com.br. É isso aí, Fórum Rent. E tem um QR Code também, acho que a imagem vai que aparecer maravilha. depois. A gente vai deixar o QR Code, então quem tiver interesse é só acessar o QR Code, acessar o site ali, o forumrent.com.br. É um evento anual, já é a 5ª edição. Sempre um sucesso. Sempre um sucesso. Eu já estive lá, ano passado nós participamos também, e é muito bacana porque todo ano tem uma atualização, né, doutora? Seja da lei, seja na questão da contabilidade e tudo, mas sempre tem alguma coisa para passar. Não, é importante. Nós temos aí temas muito quentes em voga. A empresa que se não adequar à reforma tributária, ela pode perder muito dinheiro, muitos contratos. Pois é. Então, o empregador precisa buscar informação. Exatamente. Ninguém quer perder nada, né? E espero que as pessoas também não tenham perdido este papo aqui, que foi muito legal. Eu amei recebê-la aqui, doutora. Quero deixar até um presentinho, uma lembrancinha. Ganhei um copo, gente. Obrigada, que lindo! Nossa, amei. Vai ficar na minha mesa lá no escritório. Ai, que honra, que legal. Uma lembrancinha Obrigada. Desse dia tão bacana aqui, desse bate-papo tão legal, tão esclarecedor, tão enriquecedor, né? Então, pessoalmente, quero agradecê-la pela participação aqui hoje. Por trazer tantas informações bacanas, por responder essas perguntas, pelo seu tempo de estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês, para o que precisarem. Obrigado, agradeço demais. E é isso, pessoal. Bom, super enriquecedor esse episódio. É um episódio que vale a pena ouvir de novo, encaminhar para um amigo, para empresários, enfim, para quem vocês puderem encaminhar e compartilhar. É um tipo de episódio que traz informações assim extremamente ricas e muito úteis para todo mundo. Afinal de contas, falando de lei, a lei, todo mundo precisa da lei de alguma forma, não é mesmo? Bom, pessoal, quero agradecê-los também por acompanhar o episódio. Não segue a gente nas redes sociais? Não acredito. Eu vou acionar minha advogada aqui. Poxa, vamos lá processar. Vou acionar minha advogada aqui. Acessem as nossas redes sociais. Não deixem de seguir a gente no Instagram. Assina aqui no YouTube também, né? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque sempre que tiver novidade, vocês vão receber a notificação e ficar atualizados sempre de assuntos muito pertinentes e importantes que só a Save traz para vocês, então não fiquem de fora. Hope, galera, e até a próxima!